quase meia-noite quando eles deixam o cenáculo e descem pelas ruas da cidade. Eles passam pelo tanque inferior e também pelo portão da fonte saindo de Jerusalém. As estradas estão forradas com os fogos e barracas de peregrinos da Páscoa. A maioria está dormindo, fartos com a refeição da noite. Aqueles ainda acordados não dão importância ao bando de homens que caminham pela estrada calcária. Eles atravessam o vale e sobem o caminho que os levará a Getsêmani. A estrada é íngreme e eles param para descansar. Em algum lugar dentro das muralhas da cidade, o 12º apóstolo desce sorrateiramente uma rua. Os pés dele foram lavados pelo homem que ele trairá. O coração dele foi tomado pelo maligno que ele ouviu, e ele corre apressadamente para encontrar Caifás. O encontro final da batalha começou. Quando Jesus observa a cidade de Jerusalém, ele vê o que os discípulos não podem. É aqui, nos arredores de Jerusalém, que a batalha terminará. Ele vê as manobras de Satanás. Ele vê o corre-corre dos demônios. Ele vê o maligno se preparando para o encontro final. O inimigo olha como um espectro àquela hora. Satanás, o anfitrião do ódio, agarrou o coração de Judas e sussurrou na orelha de Caifás. Satanás, o mestre da morte, abriu as cavernas e se preparou para receber a fonte de luz. O inferno está se soltando. A história registra isso como a batalha dos judeus contra Jesus. Não era. Era uma batalha de Deus contra Satanás. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que antes que a guerra acabasse, ele seria levado cativo. E sabia que antes da vitória viria a derrota. Ele sabia que antes do trono viria o cálice. Ele sabia que antes da luz de domingo viria a escuridão de sexta-feira. E ele tem medo. Ele vira e começa a subida final até o jardim. Quando ele chega à entrada, ele para e volta os olhos para o círculo de seus amigos. Será a última vez que ele os vê, antes deles o abandonarem. Ele sabe o que farão quando os soldados vierem. Ele sabe que até a traição deles falta poucos minutos. Mas ele não acusa, ele não dá carão. Ao invés disso, sabe o que ele faz? Ele ora. Os últimos momentos dele com seus discípulos são em oração. E as palavras que ele fala são tão eternas quanto as estrelas que as ouvem. Imagine por um momento você nesta situação. Sua hora final com o filho prestes a ser enviado para uma terra distante. Seus últimos momentos com seu cônjuge que está morrendo. Uma última visita com seu pai. O que você diz? O que você faz? Que palavras você escolhe? É notável que Jesus decidiu orar. Ele decidiu orar por nós. Eu não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que ainda vão acreditar em mim por intermédio do ensino deles, para que todos sejam um só. Pai, oro também para que eles estejam em nós, assim como eu estou no Senhor e o Senhor está em mim. Que eles sejam um, para que o mundo acredite que o Senhor me enviou. Você precisa prestar atenção que nesta oração final, Jesus orou por você. Você precisa grifar em vermelho e realçar em amarelo o amor dele. Eu também estou orando por aqueles que ainda vão acreditar em mim por intermédio do ensino. Isso é você. Enquanto Jesus entrou no jardim, você estava na oração dele. Quando Jesus olhou ao céu, você estava na visão dele. Quando Jesus sonhou com o dia em que estaríamos com ele, ele viu você lá. A oração final dele era por você, a dor final dele era para você, a paixão final dele era você. Ele vira então, entra no jardim e convida Pedro, Tiago e João a seguirem. E ele diz que a alma dele está profundamente triste até a morte e começa a orar. Ele nunca se sentiu tão só. O que deve ser feito só ele pode fazer. Nenhum anjo pode fazer. Nenhum anjo tem o poder para quebrar os portões do inferno. Nenhum homem pode fazer. Nenhum homem tem a pureza para destruir o controle do pecado. Exceto Deus. O espírito está disposto,
Mas a carne é fraca, Jesus confessa. Sua humanidade implorou por ser livrado daquilo que sua divindade poderia ver. Jesus, o carpinteiro, roga. Jesus, o homem, olha para dentro do buraco escuro e implora. Será que não pode haver outro jeito? Será que ele sabia da resposta antes que ele fizesse a pergunta? Será que o seu coração humano imaginava que seu Pai Divino havia achado outra maneira? Nós não sabemos, mas nós sabemos que ele pediu para escapar. Nós sabemos que ele implorou por uma saída. Nós sabemos que havia um momento no qual, se ele pudesse, ele teria se retirado da enrascada toda e ido embora. Mas ele não pôde. Ele não pôde porque ele viu você. Aí mesmo, no meio do mundo que não é justo, ele viu num rio de vida que você não pediu. Ele lhe viu traído por aqueles que você ama. Ele viu com um corpo que adoece e um coração que cresce e enfraquece. Ele viu você em seu próprio jardim de árvores tortas e amigos adormecidos. Ele lhe viu fitando o buraco dos seus próprios fracassos e a boca de sua própria sepultura. Ele viu você em seu próprio jardim de Getsêmani. E ele não queria que você estivesse só. Ele queria que você soubesse que ele esteve lá também. Ele sabe o que é ser alvo de um complô. Ele sabe o que é ficar confuso. Sabe o que é ficar dividido entre dois desejos. Ele sabe o que é sentir o fedor de Satanás. E talvez mais que tudo, ele sabe o que é implorar a Deus para mudar de plano e ouvir Deus dizer tão suavemente, mas tão firmemente, não. Foi isso que Deus disse a Jesus. Não, e Jesus aceita a resposta. Em algum momento durante aquela hora da meia-noite, um anjo de clemência chega para o corpo cansado do homem no jardim. Quando ele fica de pé, a angústia não mais está nos olhos dele. Seu punho não se apertará mais. O coração dele não lutará mais. A batalha é ganha. Você pode ter pensado que foi ganha no Gólgota. Não foi. A batalha final foi ganha no Getsêmani. E o sinal da conquista é Jesus em paz entre as oliveiras. Porque foi no jardim que ele tomou sua decisão. Ele preferia ir para o inferno por você do que ir para o céu sem você.